Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Mas você acha que os milagres que Jesus faz até, vamos dizer, a crucificação, né? E depois vem a ressurreição e tal, eles servem como lastro ou como comprovação da fé dos outros, assim, no sentido de, vamos dizer, que a mensagem que ele traz era poderosíssima, inclusive vive até os dias de hoje, mas que esses milagres, eles sustentam a palavra. Tipo, essa palavra não é só uma palavra bem colocada e precisa, que todos os seres humanos devem aprender para um melhor convívio, etc e tal, mas ela é sagrada e divina e eu comprovo isso com esses milagres. Você acha que é essa a ideia? Eu acho que o Antigo Testamento, ele vem trazendo palavras e muitas vezes muitos milagres não apontados como milagres. Tipo a abertura do Mar Vermelho, uma rocha, brotar uma fonte do nada no meio de uma rocha, naquele momento, quando o povo estava passando. Então, assim, vinha uma praga, de repente, justamente depois de uma palavra. Eram fenômenos da natureza que tinham data para acontecer, segundo a palavra de alguém. E aí, de repente, você vê alguém vindo e ela precisava ser maior do que esses. Para dizer, eu não sou apenas um profeta. Eu sou o profeta. Eu não sou apenas um Messias. Eu sou o Messias. Mas como que você vai enxergar isso? Eu vou morrer por vocês. Muitas pessoas já tinham morrido em guerras. Muitas pessoas tinham fundado seitas e sido mortas. Como que ele ia mostrar isso enquanto vida? As pessoas iam esquecer, iam duvidar de qualquer jeito? Ia. Mas eu acredito que ele falou, olha, tudo que eu estou fazendo é uma amostra de tudo que vocês podem fazer. Só que essa parte também é esquecida. Porque você vê alguém fazendo alguma coisa hoje? Não, porque qualquer pessoa que faz qualquer coisinha é magia. Esse é exatamente o ponto, né? Porque... Esquece que tudo em Jesus e na Bíblia é magia. A Bíblia fala de pedras. A Bíblia fala de plantas. A Bíblia fala de sigilos. A Bíblia fala de jogos de adivinhação. Tudo com chancela do sagrado. E aí Jesus passa, todo mundo fala, não, a gente não pode falar nada. Ué, Jesus quando vai expulsar um demônio, as pessoas falam, quem ele pensa que é? Quem pensa que é esse? Aí ele fala, vocês vão ver quem é maior que Salomão. Por que ele invocou Salomão, que já tinha morrido há 2000 anos? 700 anos. Por que ele invocou? Porque Salomão tinha aprendido em magia, em sigilos, como domesticar demônios. E todo mundo sabia disso. Porque no Antigo Testamento não tinha nome de Jesus. Eu te expulso em nome de Jesus. Então como é que expulsava o demônio? Não tinha demônio? Salomão ensinava. E todo mundo usava. A gente não sabe como. No entanto que quando Jesus vai expulsar, eles falam, quem você pensa que é? Ele vira e fala, oxe, vocês vão ver quem é maior que Salomão. Para que ele disse isso? Para que as pessoas soubessem. Só que a gente pega tudo isso e joga fora. Porque senão é magia negra. Coisa do capiroto. E magia não podia ser ciência também, né? Porque acho que muitas vezes, que nem, por exemplo, o cultivo de ervas, saber que você misturar determinada erva e cura uma dor de barriga, por exemplo, podia ser parecido um milagre. E eu acho que Jesus até colheu as consequências disso também, né? Afinal de contas, ele foi crucificado, então acho que isso influenciou bastante. Mas por que existe essa diferenciação? Por que ele não poderia ter sido só mais um cara muito inteligente, que fez muitos testes com as coisas e entendeu que se ele pegasse a uva daquele jeito, ia se transformar em vinho em uma velocidade recorde e... Entendi, as coisas não precisam ser necessariamente mágica, mas elas têm uma explicação lógica e científica para isso. Talvez se Jesus viesse hoje, eu acredito que ele não faria milagre nenhum. Mágica nenhuma. Porque a nossa sociedade, neste momento, não precisa de mágica. Ela precisa de amor. Ele ia visitar os lugares que ninguém vai, ia cuidar das prostitutas, dos moradores de rua, dos lixões. Ele ia curar os corações, se Jesus viesse hoje. Inclusive,
penso eu, Jesus seria expulso das igrejas. Em nome de Jesus. Entendeu? E só não crucificariam porque a gente não tem pena de morte. Senão ele seria crucificado. Mas com certeza ele seria expulso e tido como um demônio. Como foi na época dele. Chamavam ele de Belzebu, maioral dos demônios. Posso dar uma palavrinha? Pode. Depende. Será que ele já não tá aí sendo expulso de igreja e ninguém tá dando atenção? Pois é. Só que ele já não voltou, né? Vê como o Juliano é profético. Tá vendo? Ali é... Não, quando eu vejo o padre Lancelotti, velho. Mano, o cara tem 200 anos. De boa. Ele parece Jesus. Não tô dizendo que é. Assim como no Velho Testamento, pessoas vieram para mostrar Jesus, como Moisés, como Elias, como a arca. Mostrava Jesus, aquele que coloca para salvar do mundo. Você tá entendendo? O cara, mano, ele podia estar rico, em berço esplêndido, com a fama que ele tem, com o dinheiro que a igreja tem, e ficar em casa vendo novela. Uhum. O cara acorda, vai o dia inteiro na rua, o dia inteiro. Ele não consegue andar e ele tá na rua. Jesus estaria lá. E estaria em muitos outros lugares. E seria expulso de todas as igrejas. Então, se Jesus viesse hoje, eu não acho que ele desceria fogo do céu, abriria as águas, mudaria isso aqui em vinho. Porque hoje é muito mais fácil. Quer mudar água em vinho, você chama o garçom. É muito mais fácil. Só que naquela época, todos os gurus eram mágicos. Então, se ele não fizesse, primeiro que ele não apareceria, não chamaria atenção. Poderia Entendeu? ser até descredibilizado, né? Porque todos eram. A magia era muito comum. Você tem que imaginar que naquele momento a sociedade, apesar de ser romana, ela tinha herdado tudo da cultura grega. Que tinha herdado tudo da cultura babilônica. Que tinha herdado tudo dos sumérios. Dos fenícios. Mano, era tudo magia. E aí chega o Messias. E de repente, para fazer a magia, não tem um preço. Ele não te cura e te cobra alguma coisa. Ele não te restaura e te pede uma devoção. Nada. Ele sai fazendo e a magia não acaba. Porque também acontecia isso. Era temporária. Te fazia ver, mas depois voltava a cegueira. Te fazia andar, mas depois você voltava a ficar, sabe? Era temporária a magia para poder te manter ali. E o apóstolo Paulo, quando ele sai viajando para pregar, ele encontra muitos mágicos que faziam isso o tempo inteiro. E, inclusive, tem um relato que as autoridades tentam suborná-lo para que ele ensinasse os segredos da magia. Ele fala, não, porque aqui não tem preço. Vocês vão cobrar do povo. E a gente não faz isso. Então, eu entendo que para aquela geração precisava, primeiro, teve João Batista, né, que foi para o meio do deserto. Depois de 400 anos sem profeta nenhum, ele vai para o meio do deserto e diz, olha só, tem uma mensagem, vai vir alguém. E aí vem alguém que é um mágico. E aí todo mundo para olhar. E aí começam a segui-los. Muitos só para ver. Outros porque acreditaram. E outros para caçar.